está incumbido de trazer uma palavra para a tua igreja, Pai. Deus amado, Deus santo, que o Senhor possa usar ele nesta noite como nunca usou antes, Senhor. Pai amado, usa ele como canal de bênção, Pai amado, fala com a tua igreja, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai amado, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Pai amado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, Pai amado, para entender a Tua palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, Pai amado, que nós possamos pegar a Tua palavra e guardar na tábua do nosso coração e praticá-la de dia e de noite, Senhor. Fala com a Tua igreja nesta noite, é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Obrigado, pode deixar aí. A partir do verso de número 5 até o verso de número 11 para a nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que inclinem a sua cabeça só por um minuto, para mim fazer uma oração. Amém? Pai, estou diante, Senhor, da Tua presença, sendo falho, pecador, indigno, Senhor, de estar aqui, porque eu vou pregar também para irmãos como eu, que também são pecadores, falhos. Eu te peço, Pai, a Tua graça, Senhor, nesta noite. Te peço, Pai, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, Senhor, a Tua palavra. Cativa, Senhor, nossa mente, o nosso coração. Que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Porque a Tua palavra, Pai, é o pão que nos alimenta e sacia a nossa fome. A Tua palavra, Pai, é a água que mata a nossa sede. Então eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor, fala conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Necessitamos, ó Pai, do Teu divino Espírito Santo, que o Senhor toma para este lugar, que o Senhor, Pai, se faça presente, Pai, em nosso meio nesta noite, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amados irmãos, deixa eu falar algo para a igreja. Nós vamos começar aqui uma campanha de oração, um propósito, a qual nós já estamos orando, né? Como eu sempre tenho falado com a igreja, nós, sempre na primeira semana do mês,
nós temos aqui 7 dias de oração. Eu resolvi agora, pelo menos nesse mês, por uma causa justa, por uma necessidade minha, se você puder vir comigo orar esses 31 dias de oração, eu agradeço. Eu peço aos irmãos, nós vamos estar aqui, como a minha esposa falou, como as irmãs têm feito aqui, nós necessitamos orar. Mas eu preciso das orações dos irmãos. Eu necessito das orações dos irmãos. Então eu peço, você que puder, não vai só orar por mim não, mas você também vai orar por você. Nós precisamos orar, né? Nós necessitamos orar. Nossa irmã Márcia, nossa irmã Érica tiveram aqui uma oportunidade e elas disseram que precisamos orar, porque não está sendo fácil mesmo. A cada dia que passa, situações são muitas que nós enfrentamos, tem a cada dia se levantado contra a sua igreja, contra o seu povo, contra cada um de nós. E nós sabemos que isso, de fato, foi e é necessário, porque Cristo, quando estava aqui presente como pastor, a Bíblia diz que ele padeceu, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi traído, ele foi injustiçado. Não só Cristo, como também os apóstolos também passaram essas tribulações, essas dificuldades, essas adversidades. Eu estou pastoreando já faz 13 anos que eu pastoreio. 13 anos. E até aqui Deus tem sustentado esta igreja. E a minha vida foi por causa da oração. A oração. É Deus que cuida. E você também só está de pé, amado irmão, por causa das orações. Para enfrentar as situações que vêm, é por causa da oração. Então eu convido você a participar conosco deste propósito de oração. A igreja não pode parar de orar de maneira nenhuma. Queridos, eu li um texto que é conhecido dos irmãos. É uma carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipe. Uma carta que Paulo escreve. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. Mas Paulo, ele escreve essa carta e com muita alegria, porque o Evangelho estava sendo anunciado, estava sendo pregado. E até pregado de uma forma errônea, de pessoas que pregavam por inveja, por concorrência. Paulo ficou até preocupado, mas ele também se alegrou, porque ele sabia que o Evangelho estava sendo proclamado. A pregação, a palavra de Deus estava sendo dita. Não era bom da forma que estava sendo pregado, mas o importante é que a palavra de Deus estava alcançando vidas, almas. Então Paulo, ele exorta os irmãos a perseverar no amor fraternal e a humildade, a santidade. Porque Paulo foi o fundador da igreja de Filipos. Junto com quem? Junto com Silas, Timóteo e Lucas, que foram seus companheiros na fé. Homens que oraram, homens que choraram, homens que lutaram junto com o apóstolo Paulo. Paulo teve pessoas ao seu
em seu ministério que estava junto com ele. E mesmo Paulo longe, preso, a igreja continuava. Os apóstolos, os discípulos continuavam a labutar, a trabalhar para o reino de Deus, para que a igreja continuasse crescendo. Louvado seja Deus. Paulo combatia a rivalidade, Paulo combatia as intrigas, Paulo combatia as contendas, as facções, porque ele sabe que isso não é bom para o bom andamento da igreja e também para o crescimento da igreja. Isso traz divisão, não traz crescimento. A igreja ela não cresce, ela não produz, ela não frutifica. Então Paulo, mesmo preso, ele está dizendo aos irmãos: mantenham o amor fraternal. O amor fraternal, a comunhão, a unidade, porque é isso que fortalece a igreja. Paulo se lembrou de como Cristo o chamou. Para você ver a seriedade disso. Não é como hoje, como estamos vivendo. Mas Paulo sabia que as trevas, os reinos celestiais, o diabo, os demônios, lutam ferozmente contra a igreja de Cristo. Ele usa quem ele puder para fazer isso. Quem ele puder para fazer isso. Você não sabe de onde vem. E se você não estiver atento, ele pode se apoderar da sua vida, da minha vida, da nossa vida, para atrapalhar o reino de Deus. É por isso, amado irmão, que é necessário a gente estar atento. Paulo disse em Efésios capítulo 6, verso 1 e 2: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a partir de verso 6, capítulo 6, verso 10 a seguir, ele traz uma classe de uma escala de reinos, de adeptos espirituais. O diabo, os demônios, e como eles são sutil, e o que ele é capaz de fazer. Você lembra quando Cristo estava aqui? Quando Jesus disse: quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos disseram: um diz que o Senhor é Elias, outros diz que o Senhor é Jeremias, outros diz que o Senhor é Isaías, e outros diz que o Senhor é um dos profetas. Então Jesus volta de novo a pergunta para eles e diz: vocês, quem eu sou? Aí Pedro, que foi usado por Deus, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus revelou a Pedro quem Cristo era. Não revelou a todos, mas revelou a Pedro. Revelou aquele que tinha compromisso com Deus, aquele que tinha o coração voltado a Deus, aquele que deixou tudo para viver para Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai contar a sua paixão. E quando eu estou falando aqui a sua paixão, Jesus vai se referir à sua morte. Como ele será entregue, ele será traído, ele será chicoteado, ele será preso, ele será morto. E Pedro, até eu falaria o que ele falou. Pedro olha para Jesus e diz que Deus não permita isso na sua vida, Senhor. E Jesus, olhando para Pedro, disse: apartai-vos de mim, Satanás.
Porque a intenção do adversário, alinhado, porque o adversário não está só nesse jogo. O adversário, o demônio, o diabo está alinhado com a nossa natureza pecaminosa, que é contra a palavra de Deus, que deseja as coisas deste mundo. Então o que o diabo faz? Ele se alinha com a carne, que é a nossa natureza, que deseja as coisas contrárias à palavra de Deus. E o sistema, o mundo, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos ouvem, e que nos atrai longe de Deus, longe do reino de Deus. E eu e você estamos dispersos. E é por isso que Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Primeiro ele diz, veja só, mesmo amor, mesmo ânimo, sentimento por humildade. Igreja, Paulo está dizendo isso, igreja, para vencer, ame, para vencer, seja humilde um para com os outros, para vencer, seja piedoso um para com os outros, para vencer, seja companheiro um para com os outros. É por isso que ele escreve o verso 5, porque no verso 5 diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho, dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Desculpe a minha franqueza, aqui dentro dessa igreja, desculpe a minha franqueza, a grande maioria de algumas igrejas tem pessoas que não sabem de fato o que é servir a Cristo. Acha que é simplesmente vir aqui, trazer o dízimos e a oferta, marcar presença no culto, marcar presença para o pastor, e está tudo bem. Servir a Deus é mais do que você vir dentro da igreja. Deus sabe se de fato você é um servo dele ou não, como você tem se portado, como você tem se comportado, o que você tem falado, o que você tem visto e o que você tem ouvido, porque Deus, Jesus mesmo sendo Deus, não quis usurpar ser igual a Deus. Ele é Deus e foi obediente ao Pai que estás no céu. Aleluia. Então Paulo exalta a Cristo, Paulo enaltece a Cristo, Paulo engrandece a Cristo. Nessa época que Paulo ele ele levanta a igreja na época de pessoas idólatras. E essas pessoas se converteram a Cristo e precisavam aprender o amor fraternal. E ele vai e orienta os irmãos mesmo em prisão, em cadeia. Ele se alegrava. Ele se alegrava mesmo em prisão, em cadeias. Ele tinha pessoas que oravam pelo ministério dele. Ele tinha pessoas que visitavam ele. E ele não se esquecia dessas pessoas, porque Deus entregou a Paulo
Porque Deus sabia que Paulo precisaria de pessoas que interceder pelo seu ministério, que o ajudaria, que o oraria junto, que o choraria junto, porque não é fácil o ministério, não é fácil ser cristão, não é fácil trabalhar na seara que é grande, poucos são ceifeiros. Você vai encontrar várias situações, várias adversidades, e é por isso que você necessita do Espírito Santo de Deus, para que Deus envie pessoas para te ajudar, te socorrer. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus. Esses homens tiveram isso na sua vida, homens particular. Então ele engrandece a Cristo. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Agora veja. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo quer que a igreja tenha as mesmas qualificações que Cristo teve. O que Paulo quer? O nosso exemplo é Cristo. O nosso amor é Cristo. Então o meu sentimento tem que ser igual a de Cristo. E o que ele está querendo dizer? Como unidade, como irmão, como igreja, eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo, um para com o outro. Aleluia, Deus. Eu não posso de maneira nenhuma ver um irmão meu passando uma necessidade, seja qual for ela, seja qual for a necessidade, e me alegrar com isso. Nem os inimigos. Nós podemos ser assim. A Bíblia diz: amai-vos os vossos inimigos. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em seus passos, como Jesus agiria. Em seus passos, como é que ele ia fazer? O que falta nos nossos dias, nesse século, é a unidade, é o amor fraternal, é a união, é a comunhão, é o afeto de Cristo que está voltando no nosso meio. É por isso que você vê uma igreja fraca, uma igreja vazia, porque ela é muito egocêntrico, ela é muito individual, primeiro eu, depois os outros. Mas Paulo faz lembrar aos irmãos, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Vamos para a área da cristologia. Quem é Jesus? A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja, e as coisas começou a acontecer. Jesus então é Deus. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo estava lá quando o mundo foram criados. Aleluia. Porque é um Deus com distinções diferentes, não é três deuses separados, é um Deus com
personalidade, distinções diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão entrelaçados, estão harmonizados, estão ligados. Então o Espírito Santo pairava sobre as águas e Deus disse: haja, e Cristo Jesus foi lá e executou, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. E o tema da minha mensagem que Deus me deu hoje é maravilhoso Jesus. Jesus é Deus. A maior demonstração de amor foi o que Jesus fez. Ele deixou o seu esplendor, ele se esvaziou da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. O que ele recebeu? Choro, fome, angústia, dor, tristeza, porque ele é Deus, um Deus que desceu do trono. E quem somos nós diante do Todo-Poderoso? Quem é grande perante Deus? E há homens que se titulam grande, e há homens que se titulam poderosos, e há homens que se titulam tal, que ele que manda, ele que desmanda, ele que comanda. E nós servimos um Deus todo poderoso que tem todo o poder, porque ele é onipotente, um Deus todo poderoso que está em todos os lugares, porque ele é onipresente, um Deus todo poderoso que vê todas as coisas, porque é onisciente. Não uso por ser igual a Deus. Logo de cara, para ser cristão, amado irmão, nós precisamos ser humilde, simples, longânimo, amoroso, perdoador, meigo, compassivo, compreendedor, intercessor. É isso ser cristão. É você olhar para o seu irmão maior do que você. Romanos capítulo 12, verso de número 9 e 10 diz que o amor seja não fingido. Aborrecei-vos ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso de número 17, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Põe na sua cabeça, amado irmão, eu sofro por causa disso. Os hinos têm que ser cristocêntricos, o culto tem que ser cristocêntrico. Nós só temos que vir aqui para adorar a Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro culto. Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus, eu preciso de cura, eu preciso de milagre, eu preciso que Deus haja no meio da minha parentela, mas o maior objetivo é adorar o Rei dos Reis, que é Cristo, e Senhor dos Senhores. Tem crente que não aprendeu isso aqui ainda. Ele pode curar se Ele quiser, Ele pode fazer se Ele quiser, Ele pode agir se Ele quiser, mas se Ele não fizer, como que você vai continuar? E se Ele não fizer, você vai murmurar? E se Ele não fizer, você vai fazer o quê? Vai virar as costas para Deus? Quando eu entendo que o culto é cristocêntrico, Deus, eu
preciso, mas a tua vontade seja feita. Deus, eu necessito, mas a tua vontade seja feita, porque eu já tenho tudo, eu tenho o Senhor, o Senhor me libertou da lamação do pecado. Eu estava indo para o caminho do inferno, e de lá Deus nos tirou, e nos trouxe para a sua glória, para o abraço do seu amor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cristo é o teu Senhor mesmo? Você já se fez essa pergunta? Ele domina a sua mente, Ele domina a sua vida, Ele controla você. Eu não estou dizendo que você não vá pecar, porque você é falho como eu, você é pecador como eu não estou dizendo isso, mas eu estou fazendo uma pergunta para nós, responder para nós mesmos. De fato, Cristo vive em você? De fato, Cristo controla você? De fato, você resplandece a glória de Deus na sua vida? Cristo é glorificado na sua vida? De fato, as pessoas conhecem você como um homem de Deus? Você é conhecido no inferno, você é conhecido no céu, você é conhecido no meio das pessoas como um homem, como uma mulher de Deus? Louvado seja Deus. Aleluia. E pior que quanto mais eu falo, quanto mais eu prego assim, mais as pessoas tampam os ouvidos. E Jesus disse para Isaías: você vai anunciar, você vai evangelizar, você vai pregar, e as pessoas vão tampar os ouvidos, vão endurecer o coração, porque é eu que liberto. Jesus é Deus, morreu por mim, morreu por você. Você já parou para pensar nessa semana que passou agora? O dia que fez mais calor, teve um estado, se não me falhe a memória, o estado do Rio de Janeiro, a sensação térmica foi de 60 graus. 60 graus. Eu estava trabalhando de Uber, e aí eu de ar-condicionado, que maravilha. Quando eu cheguei na minha casa, que eu abri a porta, eu quase tomei um choque térmico, porque o extremo foi grande. Eu saí do ar, do conforto, do ar-condicionado, e fui para o ar público, né? O ar de fora. E o calor terrível. Sabe o que é isso? É o sinal que Jesus está voltando. Isso é uma comparação mínima do que será o inferno, o lago de fogo, de enxofre. Nós sabemos que cada sinal mostra que Jesus, o nosso rei, está voltando para buscar a sua igreja, derrotar os seus inimigos e julgar as nações. Julgar com o quê? Lançar todos aqueles que desprezaram a Cristo, que não confessaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, no lago de enxofre, de fogo. Louvado seja Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28 ao verso de número 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se fosse pela minha vontade, pela minha natureza, irmão, deixa aí pro inferno mesmo. Eu falaria igual Jonas, e muitos de nós falaram isso. Jonas não quis pregar em Nínive, mas o amor de Jesus nos alcançou. Aleluia. Aí mudou o nosso gênio, mudou o nosso jeito, mudou tudo em nós. Nós não tínhamos misericórdia e acabamos tendo misericórdia porque aprendemos com Cristo. Nós não perdoávamos e agora nós perdoamos porque aprendemos com Cristo. Nós não amava, mas agora nós ama porque aprendemos com Cristo. Nós não ajudava, mas agora nós ajuda porque aprendemos com Cristo. Cristo mudou o nosso ser.
O verso 6 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, em sua própria natureza de Deus, e portanto igual ao Pai, antes, durante e depois do seu tempo. Glória a Deus, Cristo é Deus, Jesus é Deus, Ele é o nosso Senhor. Que amor! Aleluia. Ele desce, deixa o seu lar de glória, ele vira carne, o verbo que se fez carne, e aí ele sentiu fome, sede, sentiu tristeza, angústia, chorou, foi para a cruz. A cruz não era para ele. A cruz não era dele. Quem cometeu o pecado foi eu e você. Quem merecia a cruz era eu e você. Ele se submete à vontade do Pai, porque Deus estava irado com a nação. Com quem, pastor? Comigo e com você? E sabe o que Deus faz? Ele pega toda a sua ira e derrama em alguém. A ira que era destinada a mim e a você, Ele derrama a ira sobre o seu Filho, sobre Jesus. Jesus recebeu toda a ira de Deus, a cólica de Deus que era derramado no mundo, derramou sobre ele. E Cristo não merecia nada disso, mas assim o quis, se submetendo à vontade do Pai e vivendo entre os homens. Ele é Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso de número 3, ao verso de número 4 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. As pessoas só serão salvas por intermédio de Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho se não for por Cristo. Aleluia. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. A salvação está nele, por intermédio dele. Não é por obras, não é pela quantidade de obras que eu faço que eu sou salvo, mas um salvo mostra as suas obras. Você já se fez essa pergunta se você é salvo? Olha as suas obras. E eu não estou falando de evangelismo aqui, eu não estou falando de trabalho na igreja, eu estou falando as obras que você tem apresentado a Deus. Um salvo mostra as obras de um salvo. Jesus escolheu 12, e um dos 12 era o traidor, Judas, mas ele escolheu.
Sabe qual vai ser o dia que nós vamos lembrar de todas as pregações que foram feitas aqui? Estou falando da nossa igreja. Quando estivermos no lago de fogo de enxofre. O rico tinha tudo. O rico tinha tudo. Tudo ao seu dispor. Servos. O rico tinha tudo. Morreu o rico e foi para o Hades, mundo dos mortos, e Tártaro, um pequeno sofrimento, ainda não é o Guiena. O Guiena é o lago de fogo e de enxofre, que ainda será inaugurado, Danilo. Mas o Lázaro não tinha nada aqui, passou necessidade. Mas a Bíblia diz que ele era um servo de Deus. Ele sofreu por causa do Evangelho. Ele sofreu tudo que você pode imaginar, mas não negou a fé. E a Bíblia diz que Abraão estava no seio de Abraão, ou paraíso. Então Lázaro, imediatamente depois que morreu, subiu para o seio de Abraão e foi viver com Deus, com Abraão. E o rico foi para o lar de tormento. O rico tinha tudo, tinha conforto, tinha tudo ao seu dispor, mas ele estava em tormento, e a Bíblia diz que eles viam o abismo, e o rico gritou lá: Abraão, pai Abraão, deixa eu voltar para a minha terra, para que eu possa pregar aos meus irmãos, ou então você envia uma pessoa lá para pregar aos meus irmãos, para que eles vejam que aqui é um tormento, para que eles não venham para cá. Aí Abraão diz, eu comecei de trás para frente, Abraão diz, pode deixar que lá tem os profetas. Quando Abraão está dizendo que lá tem os profetas, ele está se referindo à palavra de Deus, a lei de Moisés. Quando fala a lei de Moisés, está se referindo à palavra de Deus. Pai Abraão, peça para Lázaro trazer no dedo midinho uma gota de água para me refrescar, porque aqui é um tormento muito grande. E é lá que nós vamos lembrar, das oportunidades que tivemos de mudar, das oportunidades que tivemos de deixar tudo aquilo que é a face de Deus. Somente lá lembraremos. Você se lembra quando você está com fartura? Quando você está passando bem, você não se lembra, porque aquilo ali está ofuscando você. Você só se lembra de Deus, nós só se lembramos de Deus ou de alguma coisa quando estamos no aperto, quando estamos precisando, quando estamos doentes, quando estamos passando por alguma dificuldade. Aí a gente chora, a gente começa a dar valor. Quando a gente pede alguém, a gente começa a dar valor. A gente somos pessoas tão terríveis que a gente só dá valor quando a gente perde. E é nisso que a gente... E Jesus está trazendo a memória para nós. Eu estou lembrando vocês que lá no lago de fogo, de enxofre, o fogo não se apaga e o bicho não morre. Bendito seja Deus. Olha, o verso 7 diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cristo veio para servir como pastor, como rei, como líder. E aí tem gente que quer ser servido. Tem pastor que quer ser servido. Não, eu não posso lavar o banheiro, já foi a minha época. Não posso lavar o banheiro, não. Eu gosto de lugares altos. Jesus ensinou os fariseus, eles sentam na cadeira alta para serem vistos pelos outros.
exercita um texto maravilhoso simplesmente para serem vistos pelos outros. E tem muita gente fazendo para os outros, para ser visto para os outros, mas Deus não está aprovando. Então Jesus veio para nos servir. Em João capítulo 13 ele pega a toalha depois da ceia e lava os pés dos discípulos. Servir uns aos outros, amar uns aos outros. É fácil amar minha família, é fácil amar minha esposa, é fácil amar o meu amigo, e amar aquele que te faz mal, e amar aquele que te calunia, e amar aquele que te difama, e amar aquele que te persegue, e amar aquele que zomba de você, que zomba da igreja. Mesmo que a gente fica irado, essa ira precisa ser santa com amor. Deus olhou para Caim e viu que Caim cometeu ato horrível, ter matado seu irmão, mas por causa do seu amor, ele marcou Caim, e ninguém tocou em Caim. Caim merecia ser condenado, Caim merecia ser morto. O que Abel fez? Sabe por que Abel foi morto? Simplesmente por ser um servo bom e fiel. Aí Deus disse: Caim, por que tu fizeste isso? Por que tu fez isso? Então Deus, olha só, Deus pelo seu amor protege Caim, e ninguém pode tocar em Caim. Se eu sou Deus neste lugar, mata Caim, assassino, filho de Belial, primeiro homicida foi ele que cometeu. Mas Deus é Deus, Deus é Deus, eu não sou Deus. Glória a Deus que eu não sou Deus. Glória a Deus que você não é Deus. Porque se um de nós fosse Deus, nós já teríamos destruído esse mundo, as pessoas e até nós mesmos. Mas graças a Deus que o Verbo se fez carne, não usurpou ser igual a Deus, mas amou a humanidade, entregando a sua vida por mim e por você. Quando eu me pego vendo isso, olham para mim e falam: eu sou um pobre, miserável, porque o ódio muitas das vezes toma conta do meu coração, a mágoa muitas das vezes toma conta do meu coração, o rancor muitas das vezes toma conta do meu coração, a raiva muitas das vezes toma conta do meu coração. Aí eu olho para mim e falo: Senhor, me socorre, porque o velho homem quer voltar a reinar. Aí Jesus vem com a sua graça, com o seu amor, e nos abraça e nos traz de volta para Ele. É por isso que todos os dias nós precisamos de Deus. É por isso que todos os dias nós necessitamos de Deus. Todos os dias nós precisamos confessar os nossos pecados. Olha só Isaías 53, verso de número 3 ao verso de número 4. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Louvado seja Deus. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que mesmo que eu esteja aqui na responsabilidade como pastor, como líder, eu acho que é uma coisa pesada, mas como pastor para apacentar você, mesmo trazendo mensagens como essa, eu também sou pecador como você, eu também cometo erros como você. Ou seja, o que diferencia entre eu e você é só uma coisa, é a responsabilidade. Mas eu sou pecador como você, ou seja, eu não sou melhor do que você, é só a responsabilidade que está sobre os meus ombros. Mas quando eu prego, eu trago a palavra de Deus para que eu e você seja mudado. Louvado seja Deus. Olha o verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus. Por que
Jesus foi pagar na cruz? Por que Jesus foi traído? Por que Jesus foi entregue aos homens? Por quê? Por que será? Ah, pastor, porque tinham inveja dele. Verdade? Ah, pastor, porque ele fazia coisas, ensinava sermões que os outros não ensinavam. Verdade. Mas o maior motivo de Jesus ser entregue aos homens, porque a Bíblia diz que ele se entregou, ele mesmo fala, não é ninguém que tira a minha própria vida, eu a dou a minha vida por amor de vós. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Para que Deus nos justificasse. João capítulo 10, verso 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Verso 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Se ele não fosse para a cruz, nesse exato momento nós estaríamos no inferno, e lá não morre, mas ele foi para a cruz. O diabo não queria que ele fosse para a cruz. O diabo fez de tudo para que ele não fosse para a cruz. A cruz é o símbolo do Evangelho. A cruz. Crucifica-o. Crucifica-o ele. Mata ele. Que o pecado caia sobre... As pessoas não sabiam o que estavam falando. Que o pecado caia sobre nós. Vocês estão matando um sangue inocente. Mas que caia sobre nós. Mal eles sabiam o que eles estavam falando. E Pilatos dizendo, qual foi o mal que ele fez? Crucificam, ódio, ranger de dentes, raiva, crucificam. E isso aconteceu. Cristo foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E está vivo para todos sempre. Se você pecar, filhinhos, não pequei, João diz, mas se você pecar, você tem um advogado que é fiel para perdoar o vosso pecado. Aquele que confessa, deixa, alcança misericórdia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você precisa se libertar dessa situação. Você precisa limpar o seu coração. Você precisa parar. Você precisa dar um basta. Porque senão você não será perdoado. Porque senão você não será perdoada. Então você precisa, confessa a Cristo. É a Cristo, não é o pastor. É a Cristo, não é o pastor. Deus tem visto as suas obras. Deus tem visto aonde você tem andado. Deus tem visto o que você tem falado. Deus tem visto. E Deus está dizendo, eu perdoo os seus pecados se você confessar a mim. E deixar a prática. Se eu for recitar as práticas, nós vamos passar a noite toda. Então quando eu estou dizendo deixar as práticas, pega a sua parte, que eu vou pegar a minha. Eu preciso deixar, senão eu vou para o inferno. Márcia foi feliz quando ela disse, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, eu sou impulsivo, eu gasto demais, eu sou arrogante, eu sou bravo, eu sou caluniador, eu sou fofoqueiro, eu sou contendeiro, eu sou leviano,
eu sou imoral, eu preciso melhorar, eu preciso de Cristo, e só Jesus é o remédio para curar a minha vida e curar a tua vida. Louvado seja Deus. Amado, pelo amor de Deus, beba da água como a mulher samaritana bebeu. Me dá dessa água. Ela tinha água, oh glória, ela tinha água. Ela tinha água do profeta Jacó, ela tinha água do poço, mas quando ela entendeu a verdadeira água, a verdadeira água que Jesus tinha para oferecer, ela esqueceu o cântaro, esqueceu o poço e olhou para Jesus e disse: Maica, me dá dessa água, eu quero dessa água, só essa água me liberta, só essa água me limpa, só essa água me limpa, só essa água tira toda a sujeira que habita na minha vida. Me dá essa água, eu imploro, Senhor, me dá essa água, eu quero essa água, eu preciso dessa água. Você precisa orar assim: eu preciso dessa água, eu necessito dessa água, me dá essa água, pelo amor de Deus, me dá essa água, Senhor. Aleluia. Meu coração aqui está disparado. Você já imaginou? Nós corremos. E se deparar com essa palavra: apartai-vos de mim, vós que eu não conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não há ninguém na terra, não há ninguém no céu, não há ninguém no Hades que ame como o nosso Deus ama, porque a misericórdia dele está sobre todos. Sobre todos. Deus está aqui. Glória a Deus. A ira de Deus está aqui. E a misericórdia de Jesus está aqui. E Jesus segura a ira. Ainda dá tempo. E Jesus está segurando. E Deus está aqui. E Jesus está chamando os pecadores ao arrependimento. E Jesus está dizendo: vinde a mim. Beba da água, coma do pão, se liberte na minha presença. Mas depois Jesus vai sair e o mundo será julgado. E aqueles que permaneceram fiel, chorando, sangrando, sofrendo, vai receber a coroa da vida, vai beber da fonte da vida, vai comer do maná do céu, vai habitar na mansão celestial, vai morar com Deus, o Senhor. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Verso 10 e 11 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja, olhe para mim por um segundo. Você já imaginou? Quem você acha que vai pregar lá no inferno? Já imaginou nós dois lá e você olhar para mim e dizer assim: pastor, por que o senhor não pregou a verdade? Por que o senhor só falou mensagem que alimenta o meu ego, que alimenta a minha carne, pastor? Por que, pastor, você não trabalhou na minha necessidade, naquilo que eu mais precisava, pastor? Por que, pastor? Por que, pastor? Nós dois lá, eles olhando para mim e falando assim: pastor, por que você não falou? Por que você não me alertou? Por que, pastor? Por que, pastor? Oh, amados, olhe para mim. Às vezes eu não sei se você tem uma impressão de eu ser um pastor duro. Eu não sei qual é a impressão que você tem de mim. Mas eu digo com muito amor. Eu prego com muito amor. Eu prego com muito amor para vocês. Porque eu não quero que vocês vá para o inferno. A minha maior demonstração de amor é essa.
começa a pregar a verdade para vocês. Você quer ver o meu amor por vocês? É essa. É isso, irmã Érica, Danilo. É isso. Olha, essa é a minha demonstração, irmã Gisele. Nessi, é a minha demonstração de amor. É pregar a verdade, eu não estou ocultando de vocês. É isso, a minha maior demonstração. Porque eu não quero. Eu sei que a gente fica bravo um com o outro. Eu sei que a gente fica bravo com o outro. Mas enquanto eu estiver aqui, Maiara, e você estiver ali indo para a porta do inferno, eu puder segurar na tua mão, eu puder segurar na mão de você, eu vou fazer o que eu posso. Mesmo não tendo força, Circão, eu vou fazer o que eu posso. Porque eu quero ir para o céu e eu quero que vocês vá também para o céu. Glória a Deus. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui sabe o que eu aprendo, amado irmão? Que a igreja também vai confessar a Cristo, mas vai estar com Cristo na glória. Vai estar com Cristo. Eles vão estar louvando a Deus, adorando. O reino deste mundo veio a ser do nosso Senhor. Aí a terra, os ricos, pobres, os famosos, os desconhecidos, os poderosos vão se dobrar perante o nosso Deus, perante Jesus, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade, animais, os seres celestiais, os anjos, os serafins, os querubins, os Hades, é o inferno, o diabo e os seus demônios, ou seja, toda a humanidade, toda a criação vai adorar a Deus, vai louvar a Jesus Cristo, vai dizer: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar. Você puder e quiser, ore do seu jeito, de joelho, de pé, sentado, só ore. Você não sabe o dia de amanhã, mantenha os olhos fechados. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Você não sabe se você vai chegar em casa, se vai dar tempo de você abraçar a sua família. Então, se você tiver que fazer alguma coisa, faça agora. Faça agora. Faça igual Davi: eu pequei contra ti, Senhor. Faça igual o filho pródigo: eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. Fala com Deus, fala com o Senhor, ora a Deus, conversa com Ele, coloca em pratos tudo aquilo que você cometeu, tudo aquilo que desagradou ao Senhor essa semana, esse dia. Fala com Deus, fala: não quero viver longe da tua presença, Senhor. Que a cada dia o Senhor venha abrir o meu coração para mim te amar mais, para mim me entregar mais, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas transgressões, perdoa, Pai, as nossas injúrias, Senhor. Nos limpa, nos purifica, Senhor. Nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Qual homem miserável que eu sou! Eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso amar mais, eu preciso ser piedoso, Senhor. Olhe para nós. Nós não conseguimos levantar a cabeça, Senhor. Nós somos tudo isso que foi pregado aqui nesta noite. Nós somos, Senhor, mas estamos diante da Tua palavra, Senhor, junto com os nossos irmãos, te pedindo perdão, misericórdia, Senhor. Me limpa, nos limpa, Senhor, nos purifica, Senhor. Transforma, Pai, a nossa mente pecaminosa. Quebranta, Pai, o nosso coração, o coração endurecido, Senhor. Quebranta, Pai, para a Tua glória, Deus. Oh Deus, oh Deus. Como queríamos ser perfeito, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos, Senhor. Então eu te peço nesta noite,
Senhor, toma cada um de nós. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor sonda, Pai. O Senhor é Deus. O Senhor vê o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso conversar. O Senhor vê quando estamos no trabalho. O Senhor vê quando estamos nas rodas dos escarnecedores. O Senhor vê, Pai, quando estamos, Pai, com os amigos. O Senhor vê tudo, nada passa por Ti, Senhor. Eu quero ser mais cristão. Eu quero amar mais, eu quero, Senhor, perdoar, eu quero, Senhor. Não deixa, Pai, as coisas deste mundo. Não deixa, Pai, o percurso deste mundo endurecer o nosso coração, nossa mente, negrar, Pai, as nossas vidas, Senhor, por causa deste mundo. Oh Deus, nos abraça, Pai, com o Teu amor. Porque não há ninguém que possa se esconder diante dos Teus olhos. Nós estamos nus, nós estamos descobertos, Senhor. Não há ninguém coberto perante os Teus olhos. E o Seu amor está aqui, a Sua graça está aqui, a Sua compaixão está aqui, a Sua misericórdia está aqui. Oh Deus, toma, Deus, nas Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não tem ideia, irmão, o tanto de coisa que o adversário faz para que nós não pregue essa mensagem. Você não tem ideia. Você não sabe como é difícil estar aqui. Porque eu sou miserável pecador como você. E eu tenho que ser o vaso que vou repreender a igreja. Sabendo que eu também preciso de repreensão. Está vendo? Louvado seja Deus. Essa é a demonstração de amor de Jesus Cristo para conosco. Nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Ele vem
quer ficar de pé para a gente louvar ao Senhor, nós já vamos embora. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. De descansado, o meu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra ti.